Oi? Foi quando? Foi na última segunda-feira. Ah, não, não assisti não. Ah, tá. Então, agora formalmente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, Odaísa. É Odaísa, é Odaísa isso? Helena. Odaísa Helena. Bonito nome, Helena, é o nome da minha filha. É, Obrigada. seja bem-vinda. Hoje o nosso tema vai ser uma aula de EFT básico, é, relacionado à prosperidade, tá bom? Então, como foi o tema que você votou e as demais pessoas do grupo Juntos Somos Mais Fortes votaram, a gente vai abordar esse tema sendo bem específico aqui, tá bom? Uhum. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, com você. E depois todo esse material ele vai ser enviado junto para que você possa, se gostar, se familiarizar com a técnica, tá bom? Uhum. Então tá bom. Curso básico de FT, Técnica de Libertação Emocional, aula 2. Eu sou Shanley Ferreira, serei seu professor. Então, é, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ele vai te direcionar para o meu profile, para o meu perfil no LinkedIn, e lá você vai poder ver que hoje eu trabalho com desenvolvimento de sistemas e nos meus projetos pessoais lá tá terapeuta há mais ou menos 6 anos, tá? E sou professor de TI também. E aí, nessa apresentação que eu vou mandar lá no grupo, você vai poder clicar e ver o nosso site, como ele está estruturado, e poder ver o que que a gente trabalha no próximo slide. Então, aqui a gente pode trabalhar com TDA, que é transtorno de déficit de atenção, TDAH, que é a mesma coisa de cima com hiperatividade adicionada, dificuldades de aprendizagem, vícios, alergias, raiva, culpa, ansiedade, estresse, crianças e adolescentes, depressão, poder superior, fobias e medos, condições de pele, trauma e TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, problemas de peso, pânico, mágoas, rejeição, relacionamentos, dores, pressão alta, autoestima, tá? E não se resume a isso. Como está escrito aqui, é aplicável a todos os tipos de questão, inclusive para os citados abaixo, tá? Então, é uma técnica muito simples e poderosa que ela usa meridianos de acupuntura, que são esses do desenho aí, onde você vai com a ponta dos dedos assim, você vai batendo e falando coisas específicas em todos esses pontos, e à medida que você vai falando, é mais ou menos aí de 6 a 9 batidas, mas não precisa ficar contando. Você vai falando sobre o determinado problema, sobre uma dor e tudo mais, e na maioria esmagadora dos casos, aquela dor ou aquele sentimento, ou sei lá, um rancor, uma raiva, costuma passar em mais ou menos 90% dos casos. Existem algumas pessoas aí, uns 10%, que são mais resistentes. Com elas a gente usa algumas abordagens específicas que a gente não vai tratar aqui, mas a gente pode discutir sobre isso depois, até lá no grupo Juntos Somos Mais Fortes também. Então, eu vou mostrar a você aqui a receita atual básica, tá? Então, se a gente pegar o nosso manual completo de EFT, tá aqui. Tá dando para ler com esse tamanho de letra ou quer que aumente? Aumenta, por favor, porque eu estou no celular e aí ele. Tá um pouquinho. Melhorou? Tá bom assim ou mais? Mais um pouquinho. Ah, obrigada. Imagine. Agradeço. Então, tá aqui. Aham. É, Esse manual, ele é disponibilizado gratuitamente no site do Instituto EFT Brasil, tá? Com 74 páginas, na época que eu comecei a estudar. Agora ele já deve ter mais páginas ou menos, dependendo de como o pessoal conduziu lá. E ele explica desde os meandros de como ele
se viu numa carreira infeliz, o meu professor, o André Lima, até ele se realizar como terapeuta de EFT e hoje ministrando cursos de EFT, tá? Então, a receita básica atual é assim, ó. A antiga receita básica contempla toques em 14 pontos diferentes, meridianos. Esses meridianos, no entanto, estão interligados uns aos outros, de forma que quando estimulamos um, há reflexo no outro. Isso poderia explicar, então, por que da receita básica funcionar, mesmo que não seja utilizada na íntegra. Então, nasceu uma receita com 14 pontos ao redor do corpo, mas aí foi feito estudo, foi feito testes, e aí resumiram em 7 pontos, o que é muito simples para você decorar. Então, é muito simples para você usar na clínica, é muito simples para você agregar no tipo de terapia que você já está fazendo hoje. E descobriu-se na prática que, utilizando somente 7 pontos da receita, a eficácia é mantida praticamente a mesma, sendo que o tempo de aplicação fica bastante reduzido. Isso nos permite fazer mais rodadas em menos tempo e tratar mais sentimentos em menos tempo. Depois de muitos testes, Gary Craig, que foi o criador da técnica da EFT, foi deixando de lado também o procedimento Gama 9. Se você quiser saber o que é Gama 9, é uma sequência lá de ações que a pessoa faz, mas que hoje não é feita mais, é só em casos muito específicos. E observando que a eficiência da técnica se mantinha. Então ele foi tirando as coisas e viu que a eficácia era praticamente a mesma. Sendo assim, ele criou um procedimento mais curto, com toque em apenas 7 pontos, deixando também de fora o procedimento Gama 9, e chamou esse procedimento de atalho. E de tanto utilizar o atalho, a antiga receita básica entrou em desuso e o que era chamado de atalho passou a ser chamado agora de receita básica. E aí, essa é a versão atual da receita básica. Então, primeiro, a gente faz uma frase de preparação enquanto se bate no ponto do karatê, do golpe de karatê, essa parte gordinha aqui na mão, tá vendo? Sim. Então, vou dar um exemplo. Então, eu estou sentindo, sei lá, uma dor aqui no meu trapézio. Então, apesar de sentir essa dor, eu me aceito profundo e completamente. Repete 3 vezes, aí a sequência vai do topo da cabeça até o ponto abaixo da axila, passando pelos pontos no rosto. E aí você repete novamente. Oi, tem alguma dúvida? E isso essa técnica aí de bater e de você tocar, é do lado que está sentindo a dor? Não exatamente. Pode ser, se for uma área com ferimento de queimadura, por exemplo, a gente não vai bater na queimadura. Então a gente Uhum. bate do outro lado. E não tem uma sequência certa, por exemplo, ó, eu tô aqui, eu batendo, falando com você. Ô, daí Uhum. isso, apesar de você sentir tal coisa, cansou essa mão, você vai para outra mão, do outro lado, e a eficácia é a mesma, tá? Cansou uma, troca, vai trocando e tudo fica, dá tudo certo no final. Ah, sim. Tá bom? E são 14 toques? Não, a receita básica hoje ela tem 7 toques, Não, tá? falo assim, no caso de bater, por exemplo, aqui no coronário, aqui em cima. Você vai É, bater 7 toques ou são 14? não, na realidade é assim, ó. Mais para baixo ele vai falar isso, mas é de 6 a 9 toques, só que a gente não fica contando, tá? Então, mas dá certo. Então, por exemplo, se eu for falar para você assim, eu estou com dor. Uma dor, ela é muito genérica, pode ser uma dor emocional, uma dor física e tudo mais. Então, a gente vai buscar frases ou eventos, uma cena relacionada a essa dor. Então, aí, no meio das frases, já vai dar mais ou menos os 6 a 9 toques. Só que a gente não fica contando, e assim, eu atendo assim faz muito tempo e funciona, Sim. Ah, tá. tá? Aí repete novamente os toques do topo da cabeça até o ponto abaixo da axila, somente isso. É simples assim a técnica, tá?
O procedimento gama 9 também fica fora, conforme falado, e você pode deixar o restante dos pontos guardados na sua caixinha de ferramentas. Um dia, se você sentir que não está obtendo progressos, você pode sacar os outros pontos e o procedimento gama 9 e utilizá-los, na tentativa de se obter um resultado melhor. Então, se algum momento estiver travado, estiver difícil de prosseguir, você tem aqui nesse PDF a opção de colocar o procedimento Gama 9, e também tem os outros pontos para. Mas eu nunca aconteceu comigo, tá? Em 6 anos de atendimento. Então, é improvável que aconteça, mas não é impossível. E aí, esses são os pontos nomeados: ponto do topo da cabeça, ponto do início da sobrancelha, aqui, ponto do lado do olho, ponto embaixo do olho, ponto embaixo do nariz, ponto embaixo da boca, osso da clavícula. Tá conseguindo ver o osso da clavícula? Sim. E embaixo da axila. Pronto. São só esses pontos. É facinho de decorar. Coisa de se auto-aplicar 3, 4, 5 vezes aí, você já vai estar mestre nisso, tá? Tá bom. Então, resumindo, a receita básica atual é igual à antiga receita básica, retirando o procedimento gama 9, os pontos dos dedos e o ponto abaixo do mamilo. E aí, a importância de ser específico, tá? Então, assim, eu vou dar um resuminho de como foi na aula anterior. Foi basicamente assim: se você sente uma dor, você pode fazer rodadas falando essa dor, essa dor, essa dor e essa dor. Só que quanto mais específico você for, mais contundente, mais expressivo vai ser o resultado que você vai ter, tá? E aqui tem uma observação. Essa parte do manual deve ser lida e relida várias vezes, tá? Talvez a parte mais importante do curso inteiro. Por isso que eu separei ela aqui para a nossa segunda aula. Uma recomendação realmente importante na aplicação da EFT é que devemos ser o mais específico que pudermos sempre. Iniciantes na EFT costumam relatar que não tiveram resultados e, quando investigamos, percebemos que não estavam sendo tão específicos quanto poderiam. Corrigida essa falha, os resultados aparecem instantaneamente. Essa recomendação é muito importante e pode determinar a diferença entre uma sessão que leva a grandes resultados e outra que seja considerada sem sucesso. Nunca será demais enfatizar a importância de ser específico. Vamos então detalhar o que significa ser específico na linguagem da EFT. Isso quer dizer que, se temos um problema global, sempre que pudermos, devemos aplicar a EFT em partes menores do problema. Vamos detalhar mais. Todo e qualquer problema emocional pode ser desmembrado em problemas menores, mais específicos. Uma mágoa, uma raiva, medo de dirigir, tristeza ou depressão, por exemplo, deve ser desmembrada para que se aplique a FT em cada parte menor do problema. Isso traz resultados bem mais rápido. Os eventos específicos. Uma das formas mais fáceis de ser específicos é aplicar a FT para os eventos específicos. Vamos pegar um exemplo fictício de alguém que se diz sentir muita mágoa da mãe. O fato de alguém dizer que sente muita mágoa pode parecer algo bastante específico. Na verdade, não é. Isso é um sentimento global, que teve como contribuição vários fatores ocorridos durante a vida. Assim, se você aplicar a EFT visando eliminar esse sentimento, é pouco provável que tenha sucesso rapidamente se fizer uma frase global como: apesar de sentir mágoa da minha mãe, eu me aceito profundo e completamente. Normalmente, não é possível eliminar a mágoa dessa maneira global, né? Às vezes até ameniza, mas eliminar não é tão simples assim em algumas vezes. Nesse caso, a melhor forma de se abordar o problema é buscar na memória fatos passados que, quando relembrados, trazem à tona o sentimento de mágoa. Por exemplo, o dia em que minha mãe me disse que eu não fiz tal coisa direito, eu me senti magoada por isso, ou no dia em que ela me xingou na frente dos meus amigos, o dia que ela me deu uma surra.
tal dia em que ela não me deu atenção. Esses são episódios específicos. E você vai fazer rodadas da receita básica para cada memória em específico. Então, vai ser mais ou menos assim. Apesar de me sentir magoado quando lembro daquele dia da minha mãe, que a minha mãe disse que eu não fiz tal coisa direito, eu me aceito profundo e completamente. Lembre-se de rever os procedimentos para a aplicação da receita básica na apostila, como graduar a intensidade do sentimento de 0 a 10, antes e depois da rodada, tá? Então, eu deixei claro lá na primeira aula como é, mas como você está chegando agora, eu vou te explicar, o Daísa. É mais ou menos assim. Se eu tenho uma dor agora, eu falo, se eu vou me auto-aplicar, eu falo, ou escrevo em algum lugar. Ó, a minha dor agora nos meus ombros tá 8. 8 perto de 10, então é quase vomitando de dor, é quase insuportável. Então, a gente vai fazer o quê? Fazer uma frase de preparação que é: apesar de sentir magoado, e me causar essa dor no ombro, eu me aceito profundo e completamente. Aí faz isso 3 vezes batendo no ponto do karatê e depois a gente vai falando coisas como: eu estou sentindo essa dor da mágoa que minha mãe me causou naquele dia, que eu não fiz tal coisa direito, e vai batendo em todos os pontos, e assim batendo em todos os pontos, eu costumo fazer, mas não é uma regra e não está aqui nesse manual, eu faço de 2 a 3 rodadas e aí eu vou tendo feedback da pessoa, né? Então, se a pessoa tava com cara de nojo assim em relação à situação, eu faço uma rodada, eu vejo que não passou, na segunda já diminuiu, na terceira ela já tá quase sorrindo, então a gente para, respira, vê de novo. Tá bom, Odaísa, e agora? Quanto que tá essa dor que tá no ombro em relação à mágoa da sua mãe? Ah, tava 8, agora aumentou, que pode aumentar também, mas geralmente diminui. Ah, não, mas agora tá 5. Ah, tá 5, tá bom. Veio alguma cena na sua cabeça, ou só essa? Aí a gente vai anotando tudo isso e graduando tudo isso de 0 a 10. Então, poxa, também veio que quando eu fui falar com o meu pai, ele falou que eu tive o que eu mereci. Aí eu fiquei triste também. Aí a gente anota isso aí, tá bom. 0 a 10, quanto que é essa tristeza? Você sente alguma coisa no seu corpo? Você busca os sentidos da pessoa, sabe? Então você fala assim: você lembra de ver alguma coisa? Você tá dentro ou fora da cena? A cena é colorida, você tá assistindo como um filme, ou você tá dentro dessas coisas? Você sente algum cheiro, algum gosto? Você lembra a roupa que estava vestindo? Você lembra a textura de onde você estava pegando? Esse tipo de coisa. Quanto mais rico em detalhes, mais fácil é da gente conseguir fazer uma limpeza emocional nisso. Hum. A cada rodada, veja também se o sentimento continua o mesmo, tá? Ou se mudou. Como eu acabei de falar, é possível que, uma vez que a mágoa diminua, outro sentimento, como raiva ou tristeza, por exemplo, venha à tona. Isso a gente chama de mudança de aspecto, que a gente vai discutir mais adiante. E é só persistir aplicando a receita básica até zerar tudo. Simples assim, tá? Então, é, depois de zerar um evento, procure lembrar de outro que ainda traga a mágoa e repita o processo. Faça isso até não conseguir achar mais nenhum evento que traga a mágoa ao ser lembrado. Quando você atingir esse estado, a mágoa global, perdão, terá sido eliminada. E veja que, se ainda houver mágoa, é porque ainda há eventos específicos que precisam ser tratados. O exemplo dado foi sobre mágoa, porém esse procedimento é aplicável para qualquer tipo de sentimento. Para refinar ainda mais o processo de ser específico, é necessário que você conheça também o conceito de aspectos de um problema, nos moldes da teoria DFT. E aí a gente vai detalhar ele aqui. E aí no final vai ter uma parte prática sobre prosperidade. Refinando ainda mais os eventos específicos, entendendo os aspectos e suas mudanças. Espera aí.
Primeiro, é preciso entender que um aspecto de evento específico, o que é um aspecto de evento específico no conceito da FT. O aspecto é uma parte menor de um evento específico, traz uma pessoa um sentimento negativo ao ser lembrado. Por exemplo, quando a pessoa lembra de um acidente, há um sentimento negativo globalizado. No entanto, se você investigar um pouco, verá que esse sentimento é composto de várias partes, aspectos como lembrança do barulho do freio causando medo, lembrança dos gritos, raiva do motorista, tristeza, entre outras coisas. Tudo isso são aspectos do sentimento que vem à tona ao lembrar do evento específico do acidente, ou seja, são partes menores do evento que, quando são lembradas, trazem à tona um sentimento negativo. Para que haja um resultado que traga a total limpeza da memória tratada, é importante tratar cada pequeno aspecto da cena aplicando a EFT de um por um. Normalmente, quando tratamos um certo aspecto de um evento, a intensidade emocional zera completamente. Automaticamente, esse aspecto tratado deixa de ser importante e a mente do cliente passa a falar de outro aspecto ainda não resolvido. A percepção da mudança do aspecto que está sendo tratado é muito importante para que se perceba o progresso que está sendo realizado. O usuário ou terapeuta que não consegue perceber essa mudança tenderá a achar que o trabalho não está funcionando, quando na verdade está funcionando muito bem. É preciso identificar e tratar cada aspecto do evento específico, para que haja total liberdade emocional com relação ao fato. Existem dois tipos básicos de mudança de aspecto: mudança de cena ou mudança de memória, que é a mudança do evento. Mudança de sentimento dentro da mesma cena ou memória. No primeiro caso, começamos a tratar o sentimento que está sendo relacionado com a cena ou memória em particular. Aplicamos algumas rodadas de FT e o cliente diz que ainda está sentindo o mesmo sentimento. Nesse momento, é preciso que você investigue, perguntando se ele continua lembrando da mesma cena. É muito provável que ele diga que está vindo outra cena do mesmo evento, ou que outro evento diferente surgiu na cabeça, ou seja, surgiram novos aspectos. Para ele, o sentimento não mudou. É como se a FT não estivesse funcionando, mas muito pelo contrário, está funcionando. Na verdade, o que acontece nesses casos é que a cena anterior zerou completamente sua intensidade emocional, deixando de ser importante. Então, o inconsciente do cliente simplesmente passa para outra cena ou episódio, que ainda tem intensidade. Na maioria das vezes, ele não percebe que a cena anterior foi zerada. Às vezes, isso pode ficar claro para ele, mas muitas vezes não. É importante, quando possível, fazer o cliente voltar à cena anterior para que ele perceba que não sente mais nada quando se lembra dela, ou para verificar se realmente está zerada. Isso pode ser meio confuso para o cliente ou para nós mesmos quando estamos na autoaplicação, mas são sentimentos e fatos que se misturam na cabeça, ficando difícil de perceber as mudanças. À medida que vamos pulando de memória em memória, de cena em cena, tratando uma por uma, o sentimento global negativo vai diminuindo até desaparecer. Mesmo no caso em que o cliente sente que houve diminuição na intensidade do sentimento, sempre pergunte se ele continua lembrando da mesma cena ou se ele mudou para outra, para que fique clara a mudança no aspecto que está sendo tratado. No segundo caso de mudança de aspecto, devemos ficar atentos para a mudança de sentimento que ocorre durante a aplicação da técnica. Na primeira rodada, o sentimento pode ser raiva de intensidade 10. Terminada a rodada, pergunte novamente qual sentimento, se ainda é raiva, ou se mudou, e qual a intensidade do sentimento. Às vezes, a cada rodada, o sentimento pode mudar de raiva para mágoa, depois para tristeza e assim por diante. Quando muda o sentimento, devemos modificar a frase de preparação para tratar o novo aspecto que apareceu. Essas mudanças são a indicação de que o trabalho está funcionando muito bem, que estão surgindo novos aspectos antes escondidos. A figura abaixo ilustra o caso de um sentimento global de mágoa e os eventos e aspectos que dão sustentação a esse sentimento, fazendo com que uma comparação, o sentimento global da mágoa é como se fosse a parte de cima de uma mesa, e os eventos específicos e seus aspectos são as pernas dessa mesa. Para derrubar a mesa, ou para acabar com o sentimento de mágoa, é mais fácil eliminar cada perna da mesa.
Quando algumas das pernas forem eliminadas, a estrutura entra em colapso e o topo da mesa vem abaixo. Então, a gente vê muito isso acontecer, né, na clínica, quando a gente está fazendo a terapia. Da mesma maneira, quando se quer implodir um prédio, os engenheiros colocam explosivo nos pilares principais do andar térreo, e não em todos. Assim, todo o prédio vem abaixo de maneira bem rápida. Então, a imagem é essa aqui, ó. É o sentimento global. Mágoa da mãe, por ter me dado uma surra, tal, tal, tal. Ou mágoa da mãe. No evento específico, a gente pode ver raiva, tristeza, frustração. Aí, um segundo evento específico poderia ter tristeza, mágoa, culpa, culpa por ter aprontado alguma coisa que acabou gerando uma surra que deu a mágoa da mãe, sabe? É, um aspecto específico N pode ter rejeição. Poxa, por causa disso que aconteceu, eu me sinto rejeitado pela minha mãe. E até hoje eu não confio nela. Um exemplo. Eu sinto tristeza, né? E culpa também. Então, recapitulando e resumindo, como ser mais específico? Buscar os eventos específicos, tratar cada um deles. É muito útil fazer uma lista dos eventos. Então, é anotando mesmo, né? Quem gosta de papel e caneta, no papel e caneta, eu prefiro anotar tudo eletronicamente. E aí a gente vai graduando e fazendo. Tratar todo e cada um dos aspectos contidos nos eventos específicos, voltar na lista de eventos e pensar novamente em cada um deles para verificar se ainda há algum incômodo ao lembrar, tá? Depois de cada rodada, pergunte sempre. Esse procedimento é importantíssimo. O nome do sentimento ainda é o mesmo do inicial ou mudou? Se mudou, identifique o nome do novo sentimento, modifique a frase de preparação, bem como a frase lembrete. Ainda estou lembrando do mesmo evento específico ou minha mente buscou outro evento? Identifique o novo evento e, se for o caso, trate-o. Caso o evento ainda seja o mesmo, ainda é a mesma cena que incomoda ou é outra cena diferente. Identifique a nova cena. Outra pergunta muito importante, após cada rodada, se você ainda estiver sentindo algo negativo, pergunte-se sempre: quando penso nesse fato, qual motivo me faz sentir esse sentimento negativo? Liste os motivos que vierem à tona, escreva. São aspectos para serem tratados. Repita essa pergunta toda vez, após cada rodada, e você verá que os motivos vão mudando aos poucos ou rapidamente. Depende, da pessoa, do dia e de várias variáveis. Importante, pare realmente para ouvir seus pensamentos. Os motivos vão mudando de forma, às vezes, bem sutil. A tendência é a gente achar que os motivos ainda são os mesmos, mas se você parar e prestar atenção, verá que estão surgindo outros pensamentos. Por isso, não assuma que é a mesma coisa de antes. Pare e investigue. Se você seguir essas recomendações acima, vai conseguir aplicar a FT melhor e ter mais resultados que 80% dos usuários comuns, tá? E a gente falando assim, a gente lendo, parece que é muito complicado, mas quando a gente começar a praticar, você vai ver que não é tão complicado assim. Exemplos de algumas perguntas que podem ajudar a ser específico. Quando você pensa nesse problema, o que mais lhe incomoda? Quando você pensa na mágoa, o que é que aconteceu que mais causa mágoa? Quando você pensa em dirigir, o que te dá mais medo? Quando você lembra do seu chefe, o que é que te dá mais raiva? O que foi que aconteceu no passado que quando você lembra agora vem à tona a tristeza? Com relação à raiva que você sente do seu irmão, quais fatos você lembra no relacionamento entre vocês dois que ainda agora traz a raiva à tona? Quais são os pensamentos que trazem à tona esse sentimento negativo agora? Qualquer que seja o sentimento. Isso vai trazer os aspectos à tona e aí a gente trata. Sempre depois que aplico uma rodada de EFT, eu quero saber o que a pessoa está sentindo, sentimento global.
e qual pensamento que traz aquele sentimento, aspecto específico do sentimento. Com as perguntas sugeridas, eu descubro o que ela está sentindo e qual aspecto está por trás do sentimento. Aí, aqui no 16, tem um caso específico, tá? E só para a gente gravar realmente o que é isso de ser específico. Então, vamos lá. Caso de atendimento, medo de dirigir. Como ser mais específico? Quando alguém fala que tem medo de dirigir, isso pode parecer algo bem específico. Um principiante na FT pode achar que vai estar sendo muito preciso e específico se formular a frase de preparação. Mesmo que eu sinta medo de dirigir, eu me aceito profundo e completamente. Para ser mais específico, parece ser mais específico, mas não é. Se alguém me fala que tem medo de dirigir, não me disse muita coisa ainda. Cada pessoa tem um medo de dirigir diferente, por razões diferentes. Cada pessoa, né, é o universo inteiro. Uns têm medo por causa de um assalto sofrido, outros têm medo do trânsito, outros têm medo de bater, etc. Aí a gente pergunta: como é esse medo de dirigir? É medo do quê? Medo quando pensa em ligar o carro? Medo quando entra em determinada avenida? É medo de bater? É medo de se perder? É porque se acha incompetente? Enfim, fazendo várias perguntas, o quadro do medo vai ficando mais claro, emoldurado e mais específico. E aqui vai contar um caso onde ele atendeu para ilustrar melhor. Veja a importância de ser específico para ter sucesso na solução de casos com FT. Esse relato ilustra bem isso. Esse foi um caso bem-sucedido onde foi tratado o medo de dirigir. Renata, nome fictício, engenheira, residente do estado da Paraíba, me procurou pela internet, não lembro bem inicialmente por e-mail e Skype. O fato é que ela pediu informações sobre a FT e eu informei que normalmente um caso como o dela poderia ser resolvido em poucas sessões, talvez até mesmo com uma única, tá? E é bom frisar esse única, porque realmente eu já vi vários casos de coisas assim extremamente difíceis que já foram curadas. Curadas é muito forte, né? E curandeirismo no Brasil é crime, mas foram assim, as pessoas se sentiram aliviadas e sem sentimento negativo algum após uma única sessão, tá? Eu já vi casos, por exemplo, de abuso sexual onde isso aconteceu. Então, com a nossa troca de informações, ela se animou bastante e até baixou um manual gratuito para aprender a se auto-aplicar. Foi quando veio a frustração. Falou para mim que tinha se auto-aplicado e que não tinha dado certo. Respondi para ela que muitas pessoas relatam isso quando conhecem a EFT, mas que havia 99% de chance de haver alguma falha na aplicação, comum em novatos, e que ela poderia tentar a sessão e, caso não achasse que tivesse valido a pena, eu devolveria o pagamento. Então você vê que ele tem bala na agulha e propriedade, né? Que faz a sessão, se não der resultado, ele devolve o dinheiro. Olha que legal. A EFT é simples e eficaz, porém é uma técnica e precisa ser aplicada observando alguns detalhes que fazem toda a diferença. Começamos então falando sobre o medo de dirigir e a ansiedade que isso lhe causava. Na conversa, eu estava buscando justamente os detalhes mais específicos, medos mais específicos dentro do medo global de dirigir. Então perguntei a Renata do que ela sentia mais medo quando pensava em dirigir. Assim, eu iria achar algo mais específico para começar a trabalhar com a EFT. Inicialmente, o que veio à tona era o medo de que o carro morresse. Isso a deixava ansiosa e com medo de passar vergonha. Então começamos a aplicar rodadas da receita básica, na versão mais curta do atalho, para tratar esse medo secundário. Então, apesar de sentir esse medo de dar a partida e o carro morrer, eu me aceito profundo e completamente. E aí, foram batendo e fizemos o restante da sessão com os toques nos terminais energéticos. 2 rodadas depois, surgiu o medo de passar vergonha. Fizemos o mesmo com esse medo.
Apesar de ter medo de passar vergonha, eu me aceito profundo e completamente. E aí, novamente, a sequência de toques. Depois disso, ela teve vontade de rir, como se ao invés de ter vergonha caso isso acontecesse, acharia engraçado. Isso é uma mudança muito saudável, e eu também vejo isso em muitos casos, da visão do problema, e que ocorre muito rapidamente quando aplicamos a EFT. Depois disso, foram surgindo vários medos. Medo de não conseguir fazer uma curva bem feita, medo do carro descer em uma ladeira existente na cidade dela, medo do julgamento das pessoas caso o carro descesse, medo de uma rua muito estreita que ela sempre tinha que passar com carros mal estacionados dos dois lados. Só de pensar nisso ela ficava ansiosa em sair de casa. Medo de um retorno perigoso que era necessário realizar em um posto de gasolina, medo da travessia em um local perigoso e com pouca visibilidade, medo de não conseguir passar a marcha de maneira ágil e ficar no meio dessa travessia causando um acidente. Percebeu, então, agora que falar medo de dirigir é algo global, genérico? Abriu um leque, né? Sim, exatamente. Então você vê aqui, olha, só aqui, para uma pessoa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Para Dentro um do assunto que específico, né? é, dentro de um Uhum. assunto específico, tem os 7 coisas para aquela determinada pessoa. De Uhum. repente, para você ou para o cliente que você está atendendo, vai ter só 3, de repente vai ter 10, entendeu? Então a gente vai fazendo a sessão e tratando isso. E aí, surgiram esses e outros medos e fomos tratando um a um à medida que surgiam. Quando um medo era eliminado, vinha à tona outro e ela me relatava, e os medos surgiram, não surgiram todos de uma vez só, foram aparecendo à medida que íamos aplicando a EFT. Então, só para você ter uma ideia, as frases utilizadas foram do tipo: apesar de sentir medo de não conseguir fazer uma curva bem feita, eu me aceito profunda e completamente. Apesar de sentir medo do carro descer na ladeira, eu me aceito profunda e completamente. Todas essas frases aqui, ó, essas aqui, elas são frases de preparação que a gente faz batendo no ponto do karatê. Então, apesar de sentir medo do julgamento das pessoas caso o carro venha a descer, eu me aceito profundo completamente. A gente repete isso 3 vezes e aí vai passando para as outras frases de lembrete. Esse medo, o mais básico é ficar repetindo o nome do medo. Esse medo do julgamento, esse medo disso e aquilo. E aí, conforme você for sentindo, você vai adicionando coisas do seu vocabulário e a pessoa repete se ela assim desejar, acrescenta coisas que ela desejar também. É, tudo faz, tudo ajuda o processo. E aí, ele fala aqui, né, todas as frases relacionadas a todos aqueles medos que a gente falou lá. Cada medo acima trabalhado é um aspecto do medo global de dirigir. Vem ainda à tona a lembrança de um acidente de carro, que ela sofreu na infância, que acabou com o carro, mas felizmente não teve consequências físicas sérias em nenhum dos passageiros. Nessa lembrança veio tristeza pelo que poderia ter ocorrido de grave, tristeza ao lembrar do estado do carro. Tratamos também cada aspecto desses com rodadas de FT, até que ela relatou que a lembrança não estava trazendo nenhum incômodo. Essa lembrança foi um evento específico que contribuía para o medo de dirigir. Dentre, Dentro desse evento, encontramos 2 aspectos, ou seja, 2 sentimentos diferentes: tristeza e medo. O segredo para ter sucesso nesse caso é justamente seguir a recomendação de ser o mais específico possível sempre. Certamente, quando Renata tentou aplicar a FT sozinha em si mesmo, deve ter aplicado diretamente para o medo global de dirigir com frases do tipo: apesar de ter medo de dirigir, eu me aceito profundo e completamente. Fazendo isso, ela não conseguiu sentir os resultados, pois ficou difícil observar as mudanças ocorridas quando se aplica de maneira global. Quando aplicamos EFT para os medos secundários ou para esses aspectos, conforme a linguagem da EFT, o resultado vai sendo percebido a cada pequeno medo que é eliminado. Com a eliminação dos vários pequenos medos, o medo global de dirigir cedeu, sabe? Ele colapsou. E aí, para finalizar,
recebi um e-mail onde ela relata que está se sentindo muito bem, mais segura ao dirigir. Restou ainda uma ansiedade antes que se manifesta antes de dirigir. Certamente um pouco mais de FT poderá deixá-la mais tranquila a ponto de não ter mais qualquer tipo de ansiedade antes de pegar no volante. Muitas pessoas aprendem FT rapidamente, não compreendem a importância de ser específico e querem aplicar de forma global para depressão, medo, insegurança, autoestima, obesidade, doenças graves, rejeição, etc. Embora seja possível aplicar de forma global para esses temas e vir a obter um bom resultado, é improvável que isso ocorra. Todos esses são temas genéricos. É preciso investigar cada um deles para ser mais específico e ter bons resultados. Alguma dúvida até aqui? Não, mas é na aplicação mesmo. O que eu entendi é que, diante de todos os assuntos que apareceram em relação ao medo de dirigir, quando aplicado, você disse que primeiro toca no ponto secundário, né? Que é na mão, né? Na verdade, esse daqui é o primeiro, que é o ponto do É, karatê. o primeiro. Aí depois, Isso, quando vai aplicar, quando você fala um assunto, você vai em cima e vai batendo isso. isso, e vai falando cada assunto ou esse Então, ponto? Ah, o que que acontece? A gente pode tratar assunto por assunto. Então, ah, aqui, se tiver a frase aqui, porque eles não surgem todos de uma vez, sabe? sim. Eles vão mudando. Aham, Então, e de repente pode nem ser o mesmo sentimento de medo. De repente, não, é só aqui um receio, é só uma ansiedade ao pegar o volante e tal. Então, pode ser que mude de medo para outra coisa. Então, aqui ele insistiu no medo, mas a gente vê frequentemente o sentimento mudar, tá? uhum. Então, a sessão para essa última frase seria assim, ó. E até depois eu vou passar um vídeo de 5 minutos para você, para ajudar a aliviar qualquer dor. Você pode usar aquilo para qualquer sentimento. E para decorar os pontos também, caso você queira se auto-aplicar ou usar com seus clientes também, tá bom? Ah, obrigada. Então, e agora que eu vou fazer, mostrando como seria uma sessão real, você pode me copiar também. Então, você vai copiando, batendo nos pontos e copiando, falando o que eu estou falando, tá bom? Hum, Então, vamos lá. Só teoricamente, apesar de sentir medo de não conseguir, eu não consegui, passar a marcha de maneira ágil acha de maneira ágil, e ficar no meio dessa travessia, teve essa travessia, causando um acidente, gente, eu me aceito profundo e completamente. mundo completamente. Então, batendo nesse ponto do karatê, a gente falaria essa mesma frase 3 vezes, tá? Uhum. Para ir programando sua mente. Aí agora, a gente que já falou 3 vezes, né? Teoricamente, a gente passa a bater nos outros pontos e a falar sobre isso. Aí eu vou falando o que vem na minha cabeça e o que você me falou. Então, a Odaísa me falou que ela tem medo de dirigir, não consegue passar a marcha, medo de causar um acidente. E aí, eu procuro usar, assim, em 80, 90% as próprias palavras da pessoa, tá? Ah, aham, Porque tem coisas que têm um significado especial. Então, por exemplo, aí eu já bati em todos os pontos. Então, como eu te falei, eu faço de 2 a 3 rodadas, mas geralmente eu peço para a pessoa abrir a câmera, eu vou olhando para ela como está o semblante, se quando ela falou alguma coisa, ela, sabe quando dá aquela cutucadinha em algum lugar, assim, tipo uma fincada no coração? Aí às aham, vezes pode ser que a pessoa nem te fale, mas aí você fala, olha, eu vi que você sentiu um pouco de dor. O que você sentiu dor aonde? Aí você vai.
cavando, você vai investigando mesmo, sabe? É muito interessante esse tipo de trabalho. E é muito impressionante. Na primeira aula eu mostrei para o pessoal, e eu vou te passar o primeiro PDF também. Tem estudos científicos com veteranos de guerra que reduziu assim para 29% ou 28%, se não me engano, os sintomas que as pessoas tinham. Então Cara, cara, imagina de 10 coisas que você sente porque você foi numa guerra, tipo, sei lá, você viu gente dos mais diferentes, tipo, sei lá, perder uma perna, levar um tiro, isso e aquilo, sabe? Coisas atrozes, terríveis. E ficar com 72% de melhoria nesses sintomas é muito alto, entendeu? com certeza. E eu vou te passar o PDF também sobre isso, tá? Ah, obrigada. De nada. E aqui a gente vai num ponto e fala assim, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, importância da persistência. A EFT funciona tão rápido e tão bem para a grande maioria dos casos que ficamos até mal acostumados com esses resultados. Esperamos que sejam sempre assim. Quando não funciona tão rapidamente, a tendência é desistir e achar que não deu certo. Nesses casos, você deve pensar sempre que deve estar havendo alguma falha na aplicação. Não é que a FT não esteja funcionando, é que você não conseguiu enxergar algum aspecto, algum evento específico, ou não está conseguindo ver qual é o sentimento a ser trabalhado. Você precisa investigar mais a fundo, fazer perguntas ao cliente ou a si mesmo no caso da autoaplicação. Procurar por coisas no passado, por eventos específicos, que tem a ver com o que não está querendo ceder ou aliviar. No entanto, se mesmo com toda a investigação não conseguir encontrar a causa fundamental, utilize a receita básica para o sentimento que não quer ceder diariamente, pelo menos 3 vezes ao dia, durante 30 dias ou até resolver. Você vai gastar apenas alguns minutos do seu dia. É muito provável que com isso venha acontecer o seguinte: ou seu inconsciente libera a causa do problema, permitindo vir à tona para ser tratado, ou o problema se resolve mesmo sem você conseguir enxergar o que estava por trás. A persistência realmente poderá ser muito recompensadora. Se mesmo assim não conseguir, o trabalho de um terapeuta experiente certamente fará muita diferença. Quando não conseguir sozinho, mesmo sendo persistente, ainda assim você não deve assumir que não tem solução. Sempre há um caminho. Você provavelmente não está encontrando. Experimente fazer o trabalho com um profissional competente e é provável que você atinja grandes resultados. Felizmente, o trabalho terapêutico com a FT pode ser feito online, e aí a gente vem para o ponto 18, a importância do terapeuta EFT. Caso você queira se tornar uma, você pode e deve se auto-aplicar EFT quantas vezes quiser. Conheço vários relatos de pessoas que conseguiram verdadeiras maravilhas através da autoaplicação, até mesmo em casos complicados como bulimia, depressão, dores crônicas. Entretanto, devemos sempre reconhecer a importância de um bom terapeuta na condução de uma sessão. Com a prática, percebemos que muitas pessoas, e isso inclui os terapeutas FT, não conseguem se aplicar a técnica de forma regular, não aplica tanto quanto poderia, ou mesmo quase nunca se aplica. Muitas vezes eu ensino e passo tarefa de casa para os meus clientes se aplicarem. Porém, a vasta maioria, isso eu concordo, não o faz. Sabe, você passa a tarefa para o cliente, ele não faz. Então, os meus não costumavam fazer também, não. Hoje em dia estão fazendo mais, mas antes não fazia muito, não. Espera a próxima sessão comigo. Isso se deve a alguns fatores. Nosso auto-boicote nos paralisa, dá preguiça de aplicar, surgem inúmeros pensamentos, estou sem tempo, agora não dá, eu aplico depois, posso fazer quando quiser, bater uma preguiça, e dessa maneira o mais tarde vira nunca. É difícil mexer nas nossas próprias questões emocionais. Na maioria das vezes é doloroso e por isso fugimos.
E quando começa a incomodar, paramos. É difícil até mesmo enxergar nossas próprias questões emocionais. Muitas vezes temos sentimentos negativos que estão lá gritando e que poderíamos tratar, mas simplesmente nem enxergamos que os temos. Fica difícil tratar aquilo que não enxergamos. Não enxergamos os sentimentos por dois motivos. A, por estarmos envolvidos emocionalmente no problema, o que nos deixa cego. E B, por desconhecimento da parte emocional. Tem coisas que às vezes achamos que são normais de sentir e não são. Existem padrões emocionais que carregamos que estamos tão acostumados a sentir que nem temos consciência de que nos prejudicam. Por isso, um terapeuta experiente poderá conduzir sessões muito mais profundas, com resultados bem mais rápidos para você. Ele vai lhe enxergar de fora, terá muito mais facilidade de ver os sentimentos que você não consegue. Quando chegar em algum ponto doloroso, ele vai saber conduzir para além daquele ponto, aproveitando as oportunidades e os bloqueios mais difíceis. Tudo isso se reverte em eficácia no tratamento. Você poderá conseguir resultados em algumas sessões, que sozinho levaria semanas, meses ou mesmo nunca chegaria. Além disso, fazendo o processo com alguém mais experiente, você certamente irá aprender mais sobre a EFT. São possibilidades que você nem imagina. Aqueles que desejam se aprofundar e aprender mais terão esse benefício extra ao se tratar. Receber sessões de EFT é uma experiência bastante enriquecedora para aqueles que desejam trabalhar profissionalmente com a técnica. É bastante recomendável, eu diria até mesmo essencial, que passem por um tratamento. Nada disso substitui a autoaplicação, mas para mim, as duas coisas podem e devem se complementar, tá? Existem ainda poucos bons terapeutas de FT no Brasil e talvez você more bem longe de um bom terapeuta, mas a distância não é problema, pois pode ser aplicado à distância, se comunicando apenas pela voz, inclusive, e tem a mesma eficácia de um tratamento presencial. Basta que o terapeuta esteja adaptado a essa modalidade. E aí ele fala que no Instituto FT Brasil tem um programa de formação para treinar terapeutas para atenderem alto nível. Nosso programa de formação é o EFT Pro, que foi o que eu fiz e me formei já, tá? E aí a gente passa para o nosso ponto número 20, que é o último pontinho, a gente já vai para a prática. Ó, lidando com sentimentos intensos, que foi uma dúvida de um colega da semana passada. Você já ouviu falar de catarse, abreação? Já catarse, já. Então, que é tipo um choro descontrolado, etc. Então, aqui a gente fala sobre isso. Lidando com sentimentos intensos, né? A pessoa me perguntou o que fazer nesses momentos. Eu respondi o que eu faço, e aqui ele tem uma resposta um pouco mais fácil de entender, que lá eu até demorei um pouco mais para explicar. O processo da FT é geralmente muito suave e gentil. No entanto, muitas pessoas carregam problemas emocionais bem intensos e podem começar a liberar essa carga emocional ao lembrar do problema, desencadeando, por exemplo, uma crise de choro. Esse é o momento de ter calma e paciência. O cliente provavelmente não conseguirá repetir as palavras, só que ele já estará sintonizado no problema, automaticamente, o que torna a repetição desnecessária. Continue com as batidas, fazendo várias rodadas sucessivas até que o cliente se acalme. Isso pode levar minutos e 20 ou mais rodadas, mas normalmente funciona. Durante esse processo, você mesmo pode aplicar as batidas no cliente, né, no caso de ser presencial, e ele diz que ele costuma fazer isso batendo nos dois lados do corpo ao mesmo tempo, o que parece ter um efeito mais rápido. Geralmente vai falando as palavras, orienta a pessoa que ela não precisa repetir, basta escutar o que ele está falando. Então, a gente acabou aqui a nossa parte teórica. Você tem alguma dúvida ou a gente já pode partir para a prática? Não, pode partir. Pode passar para a prática. Só tá Maravilha. aqui, Charley. Oi? Só tá eu e a Márcia? Deixa eu ver aqui, peraí. Boa noite, Márcia, tudo bom? Aparentemente só vocês duas. Se estiver falando, tá no mudo, tá? Uhum.
E se não quiser falar, quiser digitar, ou nada disso também, fica à vontade, tá bom? Seja bem-vinda. Boa noite, amada. Que bom. É bom ter você aqui. A gente passou pela parte teórica, né? E agora a gente vai para a parte prática, tá? A Odaísa, ela, como a maioria do pessoal do grupo Juntos Somos Mais Fortes, ela votou no tema prosperidade. E aí é o tema prosperidade que a gente vai falar agora, tá bom? Então, eu peço a vocês, espera aí. Deixa eu achar aqui. Eu peço a vocês o seguinte, que alguma de vocês duas se voluntaria para a gente fazer junto? Ou vocês querem que eu faça aqui? Vocês vão copiando aí sem ninguém aparecer mesmo. Eu prefiro que você faça e eu copie. Tá bom. Deixa eu ver se a Márcia respondeu alguma coisa no chat. Estou pela CPU e não tem câmera nele. Seguindo aqui. Pode fazer. Tá, não tem problema. Exatamente como eu falei agora há pouco, não precisa de câmera, né? Eu prefiro atender com câmera, mas se não tiver, não é um impeditivo. Vai ser simples assim. Eu vou falando as coisas e batendo nos pontos, e vocês vão falando as mesmas coisas que eu e batendo nos pontos. Tá bom? Odaísa e Márcia, ela tá digitando. Enquanto isso, eu vou achando aqui o da prosperidade. Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o da prosperidade. E é assim, ó. A gente vai fazer, tá? E vai graduar. Então, por exemplo, a gente está falando de prosperidade. Qual que é o sentimento relacionado à falta de prosperidade? Em primeiro lugar, pense em emoções ligadas à falta de prosperidade que possam estar presentes em seu campo emocional ou mental, ou até mesmo com reflexos em seu corpo físico. E dê uma nota de 0 a 10, tá? Então, dando um exemplo aqui, que aconteceu comigo. Sempre na minha infância, falavam: olha, dinheiro é sujo. Se pegou no dinheiro, não pode comer, vai lá lavar a mão, menino. E eu cresci com essa crença na minha cabeça, né? Não que ele seja limpo, tá, pessoal? Mas eu cresci, poxa, não é legal ter dinheiro, entendeu? Então isso virou uma crença limitante dentro de mim. E aí eu já trabalhei várias vezes. Então, poxa, eu anoto aqui, prosperidade, que é o que eu estou tratando, e anoto embaixo assim: dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Eu quero ter dinheiro, mas eu acho que se eu tiver dinheiro eu vou me corromper ou me sujar, algo desse tipo. Que nota que eu dou para isso? Quanto me incomoda? Bom, me incomoda 5. Eu anoto 5. Se você lembrar de uma situação específica, olha, tal dia minha mãe me bateu porque eu gastei um dinheiro que não devia, eu quebrei o cofrinho e fiz isso. Sabe? Cenas específicas, você anota tudo. Anota se você está na cena, colorido ou não, se você sente alguma coisa ou não no seu corpo, e assim por diante, tá? Então, a gente pode ir anotando e vamos iniciar relaxando o nosso corpo e nossa mente o máximo possível. Então,
Respira bem fundo 3 vezes. Solta devagar. Se possível for, feche os seus olhos. Sinta o seu corpo. Relaxamento do topo da cabeça, indo em direção às suas mãos e pés. Sinta sua respiração entrando e saindo dos pulmões. Enquanto respira lentamente, bata gentilmente com 3 dedos no ponto do karatê. Enquanto bate, imagine limpando sua mente. Aí vocês já podem ir batendo aí também. Imagine limpando seu campo emocional e o seu corpo físico. Tudo e qualquer coisa que esteja entre você e a prosperidade. Pode continuar batendo. E aí, diga assim, repita comigo. Pode ser de microfone aberto ou fechado, tanto faz. Baixinho, alto, como você quiser. Mesmo que eu ainda não tenha prosperidade em minha vida, Ainda não tenho prosperidade na minha vida. eu me amo, me aceito profunda e completamente. Profundo completamente. Mesmo que eu ainda tenha dificuldades Dificuldades. de ver prosperidade em minha vida, eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda não consiga Ainda não consigo saber o que fazer para ter prosperidade prosperidade. em minha vida, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Pode continuar batendo. Agora sim, no topo da cabeça. E repita. Falta de prosperidade Prosperidade. por me colocar no papel de vítima. Colocar no papel de vítima. Falta de prosperidade Prosperidade. por ter crenças limitantes. Falta de prosperidade Verdade. por repetir que dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Falta de prosperidade Verdade. por repetir que é difícil ser rico. Isso ser rico. Falta de prosperidade Prosperidade. por pensar que dinheiro é um mal necessário. Falta de prosperidade Prosperidade. por pensar que dinheiro corrompe as pessoas. Corrompe as pessoas. Falta de prosperidade De prosperidade. por pensar que dinheiro atrai coisas negativas. Coisas negativas. Falta de prosperidade Prosperidade. por pensar Pensar. que dinheiro gera Gera discórdia na família. discórdia na família. Isso. Eu me sinto com dificuldades Verdade. para criar prosperidade. Prosperidade. Eu me sinto Sinto. com dificuldades para me sentir pleno. Sentir pleno. Eu me sinto Sinto. com dificuldades para me sentir motivada. Sentir motivado.
Eu me sinto com dificuldades Antes, para me sentir satisfeito. Eu me sinto sinto, com dificuldades dado, para me sentir grato. para me sentir grato. Eu me sinto com dificuldades para ter E autoconfiança. confiança. Eu me sinto com dificuldades para achar Chá, minha missão são de vida. de vida. Eu me sinto com dificuldades para criar Para criar metas e objetivos claros. Tenho dificuldades para criar prosperidade, prosperidade. mas me amo Mas me amo, e me aceito feito, profundo e completamente. Faltam ações ações para eu para eu, criar prosperidade, verdade. mas me amo Eu e me aceito profundo e completamente. mente. Me sinto Eu desmotivado, motivado, mas me amo me amo, e me aceito feito, profundo e completamente. Me sinto travado, fada, mas me amo amo e me aceito profundo e completamente. completamente. Me sinto com um grande vazio, De vazio, mas me amo me amo, e me aceito feito, profundo e completamente. completamente. Não me sinto realizado, Realizada. mas me amo Amo, e me aceito profundo e completamente. Eu procrastino, eu procrastino, mas me amo me amo, e me aceito profundo e completamente. Me sinto sem prazer fazer, para o trabalho, mas me amo e me aceito profundo e completamente. Isso, agora respira bem fundo 3 vezes, tranquilo, soltando o ar devagar. Vou dar uns segundinhos para vocês terminarem. Pense agora novamente em eventuais emoções
ligadas à falta de prosperidade em sua vida, que ainda possam estar presentes em seu campo emocional ou mental, ou até mesmo apresentar reflexos em seu corpo físico, e dê uma nota de 0 a 10. Verifique se melhorou, se está no mesmo nível ou se aumentou a intensidade. Verifique também se surgiu algum pensamento em sua mente, alguma manifestação no seu corpo físico, ou mesmo se você se lembrou de algum evento específico do seu passado, alguma situação, ou ainda alguma emoção ou sentimento negativo. Anote tudo. Se sentir à vontade, pode comentar, se estiver disposto ou disposta a dividir com esse grupo aqui que a gente está. E caso queira, você também pode comentar comigo no privado, tá? Então, vocês sentem, não precisa falar exatamente o que é, mas vocês sentem de falar se aumentou, diminuiu, ficou na mesma? Eu acho que ficou na mesma. É, é comum também, tá? Vamos ver o que a Márcia está digitando. Ó, ela falou, para mim melhorou muito. Que bom que gostou. Tava quanto e foi para quanto? Você pode falar? Enquanto isso, eu vou abrindo o outro lugar aqui, que a gente vai fazer a segunda parte. E a primeira parte é a limpeza, né? E agora é a liberação de emoções ligadas à falta de prosperidade. Ó, que bom, ela classificou como 8 inicialmente e falou que melhorou muito. Que bom que melhorou muito. E Odaísa, fica tranquila, é super normal também, às vezes, ficar na mesma, tá? A tendência geralmente é diminuir, mas não é sempre. Aí vamos lá. Em primeiro lugar, pense em emoções ligadas à falta de prosperidade que possam estar presentes em seu campo emocional, na sua mente ou no seu corpo, agora, nesse momento, e dê uma nota de 0 a 10. Então, pode anotar aí se surgiu alguma cena, algum, alguma sensação no corpo, algo emocional. Dá uns segundinhos para vocês irem pensando sobre isso e vocês podem anotar. Aí, quando terminarem, vocês podem me avisar para a gente poder começar? Maravilha, Márcia. Aguardando só a Odaís agora. Pronto, pode seguir. Maravilha. Então, vamos iniciar relaxando o nosso corpo e nossa mente o máximo possível. Então, feche seus olhos, respire bem fundo e solte lentamente. Sinta o seu corpo, sinta o relaxamento, indo do topo da cabeça em direção às suas mãos e os seus pés. Sinta sua respiração entrando e saindo dos seus pulmões. Enquanto respira lentamente, vai batendo no ponto do karatê, como eu estou fazendo aqui na câmera. Enquanto você bate, se imagine liberando todos os sintomas que estejam entre você
e a prosperidade na sua vida. E repita agora comigo. Eu agora libero Eu libero tudo e qualquer coisa qualquer coisa, no universo verso, que esteja entre mim esteja entre mim e minha prosperidade plena. e a verdade plena. Eu agora libero tudo Agora libero tudo, e qualquer coisa qualquer coisa, do meu passado, meu passado, presente e futuro, presente e futuro, entre mim entre mim e minha prosperidade plena. e a verdade plena. Eu agora libero tudo Libero tudo, e qualquer coisa qualquer coisa, no meu corpo, corpo, na minha mente minha mente, e no meu campo energético campo energético, que esteja entre mim e minha prosperidade plena. esteja entre mim e minha prosperidade plena. Isso, agora topo da cabeça. Eu libero minha falta de cuidado Dado, com minha minha prosperidade. verdade. Eu libero Libero minhas crenças as crenças limitantes. tantas. Eu libero Eu libero minha crença crença de que de que dinheiro é sujo. dinheiro é sujo. Eu libero Libero minha crença crença de que é de que é difícil ser rico. difícil ser rico. Eu libero Libero minha crença de que dinheiro dinheiro, é coisa ruim. coisa ruim. Eu libero Eu libero minha crença crença, de que dinheiro dinheiro corrompe as pessoas. das pessoas. Eu libero Libero minha crença minha crença de que dinheiro de que dinheiro tira a paz interior. faz interior. Eu libero Libero minha crença crença, de que dinheiro dinheiro atrai traz coisas negativas. dinheiro. Eu libero Libero minha incapacidade capacidade de mudar da minha mentalidade. idade. Eu libero Libero minha falta falta de responsabilidade da para conseguir para conseguir a prosperidade. prosperidade. Eu libero Libero minha dificuldade dificuldade de criar de criar e cumprir metas. metas. Eu libero Eu libero minha dificuldade vontade de atingir a abundância. de atingir a abundância. Eu libero Libero minha dificuldade vontade para me manter para me manter focado. focado. Eu libero minha dificuldade De, de me sentir plena. de plena.
Eu libero libero minha dificuldade arte, para descobrir descobrir, minha missão não, de vida. evita, Eu libero quero, minha dificuldade atividade, para me sentir sentir, completa meta, e motivada. privada. Eu libero Libero, os sintomas tomo, negativos motivos da falta da falta, de prosperidade prosperidade do meu corpo. do meu corpo. Eu libero Libero, os sintomas tomo, negativos motivos, da falta de prosperidade prosperidade, da minha mente. mente. Eu libero Libero, os sintomas tomo, negativos motivos da falta de prosperidade de prosperidade. do meu campo Campo energético. energético. Eu libero Libero, os sintomas tomo, negativos motivos, da falta falta, de prosperidade prosperidade, do meu passado. passado. Eu libero os sintomas Tomo, negativos motivo, da falta falta, de prosperidade atividade, do meu presente. presente. Eu libero Libero, os sintomas tomo, negativos motivos, da falta falta, de prosperidade idade, do meu futuro. futuro. Eu libero Libero, tudo e qualquer coisa, qualquer coisa, em qualquer lugar qualquer lugar do universo, do universo. que esteja entre mim Seja entre mim, e minha prosperidade plena. idade plena. Isso, agora pode parar de bater, respira bem fundo. Se estiver fechado, abre os olhos. Se estiver aberto, permaneça aberto. Sinta suas mãos, seus pés e seja bem-vinda, bem-vindas ao momento da sua vida em que você já liberou tudo que poderia estar entre você e sua prosperidade plena. Agora, pense novamente em eventuais emoções negativas ligadas à falta de prosperidade que possam estar presentes em sua vida e dê uma nota de 0 a 10. Veja se melhorou, se está no mesmo nível ou se aumentou. Veja também se surgiu algum pensamento em sua mente, alguma manifestação no seu corpo físico, ou mesmo se você se lembrou de algum evento específico do seu passado, alguma situação ou ainda alguma emoção ou sentimento negativo. Anote tudo e, se sentir, comente aquilo que você estiver à vontade para dividir com o grupo, né? E caso queira, pode também comentar comigo no privado, sem problema algum. Coisas muito comuns que acontecem quando a gente faz EFT, tá? Vontade de arrotar, soltar um pum, eu me coço bastante, às vezes uma queimação na garganta, um aperto no peito, uma dorzinha de cabeça. Então, esses são um dos vários sintomas muito comuns quando você está fazendo a sessão em si de EFT, tá?
Inclusive, quando eu estava fazendo aqui com vocês, eu cocei o nariz algumas vezes, isso acontece. Ó, a Márcia falou, melhorou, parou de doer o ponto do karatê, embaixo do braço e o topo da cabeça. Me deu relaxamento, sensação muito boa. Maravilha, Márcia. Aí agora, como eu expliquei para a Odaísa também, é, você vê, é, é a mesma coisa que você lembra? Por exemplo, dinheiro é sujo ou mudou? Se mudou, né, trata de uma forma. É, e agora você gradua de novo. Pode graduar a mesma coisa, se é que ela não tenha esvaído. E você quer falar também, Odaísa, se melhorou o seu, se continuou na mesma? Não, melhorou sim. Eu lembrei de uma coisa que a minha mãe falou quando eu era criança, né? E depois veio na minha mente a minha agenda. Aí minha agenda cheia de agendamentos, né? E assim, me deu sono, teve assim, tipo um puxão aqui no meu trapézio, né? Assim, sabe, como se estivesse tirando aqui meu músculo. Só Sei. isso, mas diminuiu sim. É, me deu assim, como você tinha falado que a moça ria, né? É, pode rir, né, da situação, né? Então Sim. foi isso. É, Ah, imaginou a agenda cheia, que maravilha, muito bom, excelente. Agora é, a gente vai para a terceira rodada, que no caso específico nosso aqui são rodadas afirmativas para criar prosperidade, tá? E eu vou mandar esse material para vocês depois. É, a, a Márcia falou que foi de 8-2, muito bom, é isso aí. E agora a gente vai fazer, no caso, aqui a rodada, e depois vocês vão receber o material, tá? Então vamos lá. Pilar da prosperidade. Afirmações positivas para criar prosperidade. Pense agora na sua capacidade de criar prosperidade na sua vida, tá? Agora é o contrário, não é o negativo, agora é o positivo. Então, provavelmente quando começou, você estava com a capacidade reduzida pelas coisas que você liberou durante a sessão. Agora é o contrário. Bom, se agora eu melhorei, qual que é a minha capacidade agora de criar, como a Odaísa falou, de lotar minha agenda, tá? Então você dá uma nota de 0 a 10 para sua capacidade aí, no caso da Márcia, sua capacidade de 0 a 10 para a capacidade de gerar prosperidade e riqueza na sua vida, tá? E a medição é invertida. Então, 1, eu não consigo gerar quase nada de riqueza. 10, nossa, saindo daqui eu já vou criar meu curso, já vou fazer um conteúdo para postar nas redes sociais, estou super engajado, sabe? 10 é super e o 0 é nada e 1 é não sei se eu consigo fazer direito. A Márcia falou aí o 3, então vamos lá. A gente vai trabalhar nisso. Aí a Odaísa pode fazer sua graduação também de 0 a 10, quanto você se sente capaz de gerar prosperidade na sua vida. Anota e vamos iniciar relaxando o nosso corpo e a nossa mente o máximo possível. Então sinta, feche seus olhos, respira bem fundo e sinta seu corpo. E deixe o relaxamento e do topo da sua cabeça em direção às suas mãos e pés. Sinta a respiração entrando e saindo dos seus pulmões. Enquanto respira lentamente, bata gentilmente com 3 dedos no ponto do karatê. Enquanto bate,
Se imagine sendo capaz de criar uma prosperidade plena e duradoura em sua vida, da forma que você sempre sonhou. E se quiser abrir os olhos para me acompanhar, eu batendo nos pontos, você me segue. E por enquanto é só o ponto do karatê, então repita. Eu sinto a prosperidade plena em minha vida. Eu sinto prosperidade plena em minha vida. Eu mereço a prosperidade. Prosperidade. Eu sinto a prosperidade A prosperidade. plena em minha alma. Eu mereço Eu mereço tudo tudo que é próspero. que é próspero. Eu sinto a prosperidade Prosperidade plena plena. no meu espírito. Eu mereço Mereço viver ter uma espiritualidade espiritualidade próspera. Eu sinto a prosperidade da prosperidade plena plena no meu corpo do corpo físico. físico. Eu mereço sentir Sentir a prosperidade prosperidade na pele. na pele. Eu sinto a prosperidade Sinto a prosperidade plena no meu corpo plena no meu corpo mental. mental. Eu mereço Mereço trazer isso trazer isso sempre em mente. sempre em mente. Eu sinto a prosperidade Prosperidade plena plena, no meu sistema plena, de crenças. crenças. Eu mereço Mereço acreditar acreditar na prosperidade. na verdade. Eu sinto Sinto a prosperidade verdade plena plena, no meu campo energético. gente. Eu mereço Isso, a energia dia, da prosperidade. verdade. Eu vivo, Eu topo vivo da cabeça, na minha, na minha, perdão, eu vivo a prosperidade vivo prosperidade, na minha rotina minha rotina, todos os dias. X. Eu vivo a prosperidade Prosperidade, porque eu me amo que eu me amo e quero sempre o melhor. pro melhor. Eu vivo a prosperidade, Prosperidade, eu sou determinado terminada, e faço o que tenho que fazer. faço o que tenho que fazer. Eu vivo a prosperidade Prosperidade, porque eu sou eu sou protagonista esta da minha vida. vida. Eu vivo a prosperidade Prosperidade, porque tenho que tenho ótimas ótimas relações pessoais. relações pessoais. Eu vivo a prosperidade Prosperidade, porque tenho que tenho ótimas ótimas relações ações profissionais. profissionais. Eu vivo a prosperidade Prosperidade, porque eu quero que eu quero tudo sempre mais sempre mais e melhor. e melhor. Eu vivo a prosperidade Prosperidade,
porque eu quero Eu quero ser uma pessoa pessoa relevante relevante nos meios em que eu estiver. no meio em que estiver. Isso. Eu incorporo Incorporo a prosperidade idade no meu corpo físico. física. Eu incorporo Incorporo a prosperidade idade na minha mente. Eu incorporo incorporo a prosperidade idade no meu campo energético. Eu incorporo incorporo a prosperidade no meu espírito. Eu incorporo a prosperidade no meu passado. Eu incorporo a prosperidade idade no meu presente. frente. Eu incorporo Para a prosperidade no meu futuro. tudo. Eu incorporo Incorporo a prosperidade idade na minha vida, minha vida. hoje e sempre, Sempre. em qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu abraço Abraço, a prosperidade idade, para uma vida uma vida mais feliz feliz e realizada. e realizada. Eu abraço Abraço a prosperidade de para não fugir para não fugir da minha essência essência verdadeira. verdadeira. Eu abraço Abraço, prosperidade verdade, para agir agir com mais mais, autoconfiança confiança, e dedicação. dedicação. Eu abraço Abraço, a prosperidade verdade, para ter para ter mais felicidade felicidade, e satisfação. satisfação. Eu abraço Abraço, a prosperidade verdade, como a principal qual coisa coisa em minha vida. é minha vida. Eu abraço Abraço, a prosperidade verdade, para sempre sempre me lembrar lembrar, que eu sou um ser sou um ser divino. divino. Eu abraço Abraço, a prosperidade prosperidade, para ter para ter na lembrança dança. que Deus me ama Deus me ama, e me sustenta. me sustenta. Eu abraço Abraço, a prosperidade verdade, para ser sempre para ser sempre uma pessoa sua centrada estrada e coerente. coerente. Isso, pode parar de bater, respira fundo, sinta suas mãos e seus pés e seja bem-vindo ao momento em que ter um propósito de vida já é uma realidade na sua vida, tá? E pense agora novamente,
agora na sua capacidade de criar prosperidade na sua vida e dê uma nota de 0 a 10 para essa capacidade nesse momento. Veja se melhorou, se está no mesmo nível ou se aumentou. Verifique também se surgiu algum pensamento em sua mente, alguma manifestação no seu corpo físico, ou mesmo se você lembrou de algum evento específico do seu passado, alguma situação ou ainda alguma emoção ou sentimento. Anote tudo e comente aquilo que você estiver disposto ou disposta a dividir com esse grupo aqui hoje. Ou, se quiser, pode comentar comigo no particular. Eu relaxei bastante. Eu tô com sono. Que bom, maravilha. E a sua capacidade de criar prosperidade aumentou? Ah, está em 8. Olha, que maravilha, muito bom. Isso aí. Ó, a da Márcia no chat subiu para 9. Olha que bom. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Que bom que vocês relaxaram bastante, estão com sono. Perdoa por ter passado um pouco do horário, tá? E aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida que eu possa esclarecer agora, ou se a gente já pode encerrar. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso te mandar depois. Que agora eu não estou nem conseguindo. É uma delícia, né? Muito bom, né? Eu achei. Maravilha, tá bom. Então, eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Eu agradeço pela participação de vocês e Eu que super agradeço. abraço e fiquem com Deus. Se puder, deixar um comentário lá no grupo Juntos Somos Mais Fortes, a gente agradece, tá bom? Super abraço, Deus abençoe. Obrigada, viu? Tchau, Boa tchau. noite, fique com Deus. Boa noite.